efeito platô no emagrecimento. Isso é legal. O que eu acho interessante é falar de efeito platô no emagrecimento, e aí já puxando um link com o PET, a gente fala muito em periodização de treino, né? Mas agora tem a questão da periodização dietética para driblar esse efeito platô, né, Pet? Tem, então, mas isso é um... A gente vai debater então também, vamos lá, Léo, aqui, que é efeito platô. Vamos lá, o Léo vai falar... Perspectiva do treinamento, né? Isso, então vamos lá. Perspectiva do treinamento... dietética e depois a gente fala do treinamento. Exato. A perspectiva do treinamento no efeito platô é um tanto quanto interessante. Por quê? Porque quando você chega nesse efeito platô, que é basicamente o indivíduo estagna, e ele não consegue ou ganhar massa muscular ou perder gordura corporal, e na maioria das vezes ele está ali olhando. Muita gente acredita ser efeito platô e está olhando só para o peso corporal, e às vezes não é. Está acontecendo esse processo de recomposição, que o indivíduo está perdendo gordura e está ganhando massa muscular e o peso continua o mesmo. Mas pensando no efeito platô de fato, que não é quando você não vê seu peso caindo, porque quando o peso tem esse processo de estagnação, você pode estar tendo essa troca. No efeito platô de fato, o que a gente vê é, no senso comum, aumentar volume e intensidade de treino. Todo mundo que chega no efeito platô, tu não vai ver a pessoa falando assim, vou reduzir por causa de overtraining. A pessoa nem sequer pensa em overtraining, só pensa depois que tem e quando descobre que tem. A pessoa vai lá e aumenta. Não tá reduzindo, por ela mesma ela resolve comer menos, e aí o Pet pode explicar melhor. E no treinamento, por ela mesma, ela resolve, não só, além de estar comendo menos, aumentar o volume de treino e a intensidade de treino. E aí qual é o problema de aumentar volume de treino, intensidade de treino durante esse efeito platô? Porque antes desse efeito platô, você já veio num período de estresse e adaptação muito grande. O exercício é ótimo, mas a gente precisa lembrar que o exercício é um estresse. E como um estresse, de forma programada, gera adaptação. E qual é o problema? Quando você aumenta o volume e a intensidade no treino nesse efeito platô, você tem uma resposta que muitas das vezes aumentam os picos de produção de cortisol e diminuem a produção de testosterona. Isso é um ponto. E isso vai encaminhando, somado à baixa recuperação, vai diminuindo a função física do indivíduo. A performance vai caindo, o indivíduo vai aumentando mais, não vê resultado e aumenta mais, não vê resultado, aumenta. E aí você começa a ver uma série de alterações. Como, por exemplo, o indivíduo perde performance física, você aumenta a produção de hormônios do estresse, até catecolaminas também. O indivíduo fica mais ansioso por conta dessas catecolaminas e por conta da baixo resultado que agora ele não está vendo mais. Mas você tem também ali o cortisol, que atua como um degradante. Ele atua na degradação, em parte de vias de degradação, como, por exemplo, no catabolismo muscular. Então esse indivíduo está recuperando pouco, está treinando mais, está treinando com mais intensidade, mas ele está degradando mais. Então ele já começa a ter não mais um efeito platô, mas um efeito degradante por conta do processo que ele achou que tem que aumentar a carga e o volume de treino sem antes conversar com os profissionais que trabalham com ele, nutricionista, médico e o treinador. E aí esse efeito platô, além disso, esse cortisol, além de aumentar a degradação, ele também aumenta a síntese. Só que aonde? No tecido adiposo, principalmente no subcutâneo. E aí tu vai ver o cara que estagna no efeito platô querendo perder peso, aumentando isso tudo, aumentando o cortisol, e aí você começa a perceber que a longo prazo, isso você vê muito em maratonista que não se preocupa em controlar os outros fatores e só correr, o aumento da deposição de gordura subcutânea. E aí você começa a ver muita gordura subcutânea, esse indivíduo treinando demais, ele reclamando que não perde gordura, ele cortando carboidrato porque ele quer emagrecer, e aí você tem um problema instaurado que vai para a nutrição, e aí o PET pode complementar. Mas nesse caso, a gente tem que pontuar também, né, o seguinte, 99,9... Não chega nesse efeito. Exato. Porque assim, para você ter um efeito platô real, você tem que perder 30, 40, 50 quilos. Se você perdeu 2, 3, 5 quilos, cara, platô, hein? você não... Cara, você não tá em platô, porque assim, existe uma estimativa que você diminui teu metabolismo ali. Platô pra cima. Existe uma estimativa, né? O cara que gosta de estudar essa parada de metabolismo, o tal do Kevin Hall, aí lembrei do cara, viu? Kevin Hall, porque eu gosto pra caramba de Kevin Hall. Aí, para cada quilo que você perde, você tem uma redução aí de metabólica de 15, vamos botar no máximo aí 20 calorias por dia. Cara, se tu perder 10 quilos, você vai reduzir aí 200 quilocalorias, que é facilmente ajustável na dieta. Sei lá, tu cortou
pouquinho de arroz, pouquinho de arroz, pouquinho de... Meia colher de arroz. Cara, isso, cara, tu já chega nas 200 calorias. Então, assim, não é por isso que a pessoa para de emagrecer. O que eu vejo, Léo, é porque assim, vamos jogar limpo. Fazer dieta é chato pra cacete, meu irmão. É difícil pra caramba fazer uma dieta a longuíssimo prazo. Ninguém aguenta toda semana lá ficar, meu irmão, sábado, domingo, feriado. Porque assim, dieta, cara, é todo dia. Teu corpo não sabe que é domingo ou que é sábado. Como diz o nosso grande amigo Muzi, banha não tem calendário. Então, cara, sustentar uma dieta no final de semana é difícil para cacete. Então, assim... Eu consigo fazer isso há muito tempo. Cara, não é difícil pra cacete. Então, assim, aquela história que eu peço pros meus clientes que vêm aqui. Não, final de semana, toma 1, 2 cervejas. Faz uma refeição livre, não, uma refeição fora da dieta, mas controlando a quantidade. Porque livre, meu irmão, livre é livre para mesmo dia. Controle, né? É. E aí, normalmente, o que acontece não é efeito platô. É o quê? É a baixa aderência da dieta, porque é chato pra cacete fazer dieta, meu irmão. E é difícil. Se fosse fácil, tava todo mundo aí, meu irmão. Todo mundo sarado. A obesidade não seria uma pandemia. Exato. Tava todo mundo, seco, forte, lindo, maravilhoso. Então, assim... Mas, naquelas pessoas, realmente, que já perderam peso, que já estão realmente perto de um efeito platô, o que a gente faz? Eu até peço, de repente, para o cara aumentar o exercício, mas aí eu aumento bem a quantidade de comida. Exato. E aí o cara não entra em overtreino. Então ele fica um tempo, na verdade, numa manutenção de peso, e aí ele vai ganhar capacidade física, de repente com esse aumento de comida, aumento de proteína, aumento de energia, de repente ele vai ganhar capacidade física, vai ter aumento de massa muscular, e aí depois ele fica um tempo ali, até para o hipotálamo dele acostumar, e depois a gente começa... A reduzir, e essa redução é devagar. Mas ninguém, Léo, ninguém tem essa porcaria dessa paciência do que tudo que eu tô falando assim. Porque isso tudo aqui, cara, são, sei lá, meses a gente fazer, sei lá, 3 meses, faz uma estratégia, mais 2 meses o outro. E aí nessa brincadeira, o quê? É um tratamento. O tratamento nutricional é um tratamento como outro qualquer. Como ele é medicamentoso. Né? Exato, ele é um tratamento que demanda tempo. Então, assim, para você colocar um shape, fazer uma recomposição corporal, cara, é no mínimo, 1 ano, cara. 1 ano. Concordo. Para você ver você já começa a ver um resultado, 6 meses você já vê um resultado maneiro, tá? Mas um resultado top, cara, é 1 ano, cara. É 1 ano de trabalho ali, ó. Todo final de semana ali, tu segurando a onda e treinando, não é uma coisa simples. Eu acho que na prática, Pet, acaba acontecendo isso mesmo. As pessoas não chegam nesse ponto. Quando chegam, porque acham... Não, nem quando chegam. Não chegam nesse ponto. Acham que chegaram nesse ponto, reduzem fora sem nenhum tipo de orientação, e geralmente o carboidrato é sempre o vilão dessa história, né? Porque é ele que faz você perder peso mais rápido, porque ele perde água. Perde água, né? Carbono hidratado é água, basicamente. Então, tipo, dentro desse contexto a pessoa reduz o carboidrato, aumenta o volume, aumenta a intensidade, e aí você já tem uma série de alterações e disfunções, não só físicas, mas hormonais por conta dessas alterações dietéticas e excessos, mas que na verdade o indivíduo às vezes nem chegou no platô. Isso mas aí ele faz isso durante a semana e aí no final de semana ele repõe a porcaria toda. Exatamente. Aí ele fica com metabolicamente prejudicado, porque ele hormonalmente. Então, metabolicamente em geral prejudicado durante a semana. Chega no final de semana, repõe todas aquelas calorias, não só não emagrece, como o metabolismo depois está pior. Exatamente. Então, o ponto-chave nessa história toda, de efeito platô, é a aderência, bicho. Não é efeito platô. O cara lá com... a pessoa que fez bariátrica. Cara, os 6 meses, o cara de bariátrica, praticamente sem fazer exercício nenhum, ele perde 50 quilos, 40 quilos. Cadê o efeito platô nesse cara aí? Cadê? Onde ficou? Me fala aí.